Segundo estudo, predestinação e eleição. Predestinação e eleição. Às vezes a Bíblia usa a palavra predestinação, às vezes a Bíblia usa a palavra eleição. Quando que usa mais uma e quando usa mais a outra? Quando se refere a pessoas individuais, se usa mais a palavra predestinação. E quando se fala mais de gentios, pessoas que não são judias, se usa mais predestinação. Entenderam? Quando se fala de um povo, se usa mais eleição. Então, eu posso dizer que você foi um eleito, eu sou uma eleita, sim, eu sou predestinado, você é predestinado. Mas quando nós falamos dos irmãos judeus, nós falamos o povo eleito como nação. Os irmãos estão entendendo? Não são só eleitos individualmente, eles têm uma história como nação. E a gente vai falar sobre isso. Então, eu quero colocar no telão o nosso pensamento. Eu acho que está lá. Tá. Vou lendo aqui na apostila, você vai acompanhando no telão. A predestinação, ou eu coloquei barra, porque às vezes está escrito eleição, é a escolha da parte de Deus, de pessoas que a Bíblia chama de um povo, que Deus chama os meus eleitos e escolhidos para viverem a vida eterna. E, aqui na terra, desfrutarem das promessas do Senhor. É a escolha da parte de Deus por sua única vontade. Nós sabemos que a predestinação ou eleição é assunto gerador de polêmicas no meio da tradição da igreja. Mas o nosso ministério se sente com capacidade e autoridade suficiente para continuar pregando e instando sem cessar em todo tempo e lugar. Nós somos obedientes ao chamado e escolha que nos foram feitos para pregar as verdades do Evangelho. A predestinação, ou eleição, é o Evangelho da absoluta soberania de Deus. É o fundamento básico do cristianismo. A predestinação, ou eleição, começou antes da fundação do mundo. Não foi por merecimento de alguém, nem por obras, nem por valores ou qualidades próprias, nem pela fé pessoal ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus, mas por desejo explícito de Deus, pelo beneplácito de sua vontade e, naturalmente, por sua grande misericórdia. Deus predestina, Deus chama, justifica e glorifica quem Ele assim determinar. Aliás, Ele já fez tudo com quem Ele quis. Desde antes da fundação do mundo foi assim. Esta é, em síntese, a doutrina da predestinação. Então, aqui, uma visão bem geral, tá? Simples, para a gente entender do que nós vamos falar agora. O que nós acabamos de estudar chama-se a doutrina da pré-existência. Ficou claro? Pré-existência dos espíritos dos eleitos. Foi o que nós estudamos. Agora nós vamos falar sobre a predestinação e a eleição dos eleitos, dos filhos de Deus. Ponto número 1. Deus escolheu e predestinou seus filhos desde antes da fundação do mundo. Amados, se nós não entendermos predestinação, não entendermos, não aceitarmos, se nós rechaçarmos, a Bíblia não faz nenhum sentido. Fica um emaranhado de informações. Você não entende um Deus que é amor, um Deus que dá mandamentos, não matarás, mandando matar milhares de pessoas, passar a fio de espada, mulheres grávidas, crianças, reis. Isso não parece muito coerente. Ou você entende a predestinação, ou as coisas vão ficar sem sentido, e você vai falar, Deus é meio perturbado. E Deus não é. Deus é Deus. Ele é soberano, e Ele faz tudo perfeito, não há nada imperfeito, e não há um ponto na Bíblia Sagrada sequer desconectado de outros, tá bem? Então, vamos ver versículos que mostrem essa predestinação e essa eleição. Efésios 1, 4 e 5, nós conhecemos bem, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Diga, predestinação é um ato de amor. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, diga, foi vontade de Deus predestinar e eleger um povo. Ponto. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A vocação aqui, santa, é para ser salvo, tá? É de salvo. Não segundo as nossas obras, quer dizer que não tem nada com a prática do dia a dia, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos é o mesmo que antes da fundação do mundo. Ok até aqui? Então você foi salvo, você foi chamado com uma santa vocação, você foi chamado para a vida eterna, para ser do Senhor para sempre. Isso não tem nada a ver com as suas obras, isso não tem nada a ver com a sua vida aqui, tá? Mas isso foi conforme uma determinação e graça. Então diga, o nosso Deus é um Deus de determinação e graça. Então diga, predestinação é determinação e graça de Deus. Então você não foi predestinado no ventre da sua mãe, você foi predestinado antes da fundação do mundo, quando o seu espírito foi criado junto com os demais. Tá bem? Próximo, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses 2,13 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Se somos infiéis na carne, o Senhor permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor não pode negar aquilo que Ele fez. Então, muitas vezes a pessoa olha o outro na carne e fala assim, essa pessoa não é de Deus. Ninguém mais vai falar isso. Porque o Espírito, se foi criado lá antes da fundação do mundo, às vezes a carne envergonha. Essa é a nossa luta contra a nossa carne, que nos envergonha, que fica insistindo em não nos deixar viver como santos e irrepreensíveis, ou cumprir o propósito que nós temos para cumprir aqui na terra. Então ninguém pode olhar o outro na carne e deduzir se é eleito ou se não é. Porque se a pessoa for infiel na carne, o Senhor permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar aquilo que Ele determinou. A nossa eleição e a nossa predestinação, ok? Próximo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Diga, eu sou um vaso de misericórdia, preparado antes da fundação do mundo, para manifestar as riquezas da glória de Deus. Então a sua vida tem que mostrar a riqueza da glória de Deus. Você não pode ser um capenga nessa terra. Você está aqui para mostrar a glória de Deus. Diga, a minha vida foi preparada para mostrar a glória de Deus. Muito bem, próximo. Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso é predestinação, ok? Você é meu e vai fazer o que eu quero nessa terra, vai cumprir o meu propósito. Próximo. Isaías 41,4 diz, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Então os espíritos dos eleitos, todos criados juntos no concílio de Deus. E as gerações, quem é que chama a existência as gerações? Ele mesmo. Ele é que vai dando forma aos espíritos que Ele criou antes da fundação do mundo. Olha só, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então você está aqui por causa de quem? Do Senhor. Quem te chamou? Foi Ele. Ponto número 2. Ser predestinado e escolhido para a salvação não depende do nosso livre-arbítrio, e sim da vontade de Deus. Então eu vou lhe mostrar muitas passagens que não existe livre-arbítrio. Você já está entendendo agora que não tem nada a ver com a nossa carne. Alguma coisa aconteceu que determinou tudo a respeito da nossa vida espiritual antes da fundação do mundo. Então vamos lá, Efésios 1, versículo 11 diz, nele, no qual fomos também feitos herança, em Deus você foi feito herança,
predestinado segundo o propósito. Então, você foi predestinado segundo um propósito. De quem? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Algumas pessoas costumam perguntar assim: por que Deus me escolheu? Por que Deus me elegeu? Por que Deus me predestinou? Você quer saber a resposta? Porque Ele quis. Porque Ele fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Quem Ele ouviu para escolher você? Ele mesmo. Ninguém deu palpite. Se alguém desse palpite, Ele não teria escolhido você e a mim. Não, brincadeira. Ele faria isso porque Ele é Deus. E não ia ouvir palpite de ninguém. Amém? Você está entendendo? Muito bem, próximo. João, olha que lindo isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Aqui, olha, eu vou dar um estudo sobre a falsidade do livre-arbítrio. Mas aqui já desmontamos o livre-arbítrio. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. Então, é um Deus que escolheu antes da fundação do mundo e designou cada um de nós para quê? Para que você vá e dê fruto. Você está aqui na terra para dar fruto. Você tem que deixar um legado. Você tem que marcar a sua existência aqui na terra. Amém? E o vosso fruto permaneça. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja valorosa para Deus. E você tem que descobrir o que é isso. A fim de que, todo mundo só lê o fim do versículo. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vou lhe explicar algo muito sério. Muita gente pede coisas ao Senhor, pede ao Pai em nome de Jesus. E Deus não concede. Então vou lhe falar uma coisa. Se você negar a soberania de Deus, você não vai ter pedidos concedidos pelo Pai. Se você negar a predestinação, você não vai ter pedidos concedidos pelo Pai. Vai viver pela misericórdia, que se renova a cada manhã. É diferente. Se você negar que Deus escolheu você, predestinou, designou para ser salvo, para cumprir um propósito dele aqui na terra, e ficar com essa coisinha de que eu que dou uma chance, eu que escolho, eu que decido onde eu vou passar a eternidade, não sei o quê, esquece que você vai pedir coisa ao Pai e Ele vai conceder. Não vai. Porque ao fim do versículo, não fostes vós que me escolhestes a mim, você tem que dizer, sim, eu creio. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, sim, eu creio. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Sim, eu tenho que dar frutos nessa terra, a fim de que, aí eu posso pedir o que eu quiser. Vocês estão entendendo? Porque a gente pega o que convém, e depois não funciona, fala, como? Aí o povo da lei vem e fala, você não está consagrado, olha o seu cabelo, pintou a unha de vermelho. Quem é essa mulher para falar isso? Tem um quebra-pau rolando aí, porque pusemos um post ontem do jejum. Daqui a pouco nós vamos falar. Amado, tudo isso é para a pessoa justificar as atitudes dela, porque ninguém conhece a palavra. Não conhece com revelação, com olhos espirituais iluminados. Então, quer conseguir alguma coisa de Deus? Não, tem que jejuar assim para conseguir. Por quê? Porque Deus se move por sacrifício. Mentira! Diabo inventou isso para escravizar o povo de Deus e para fazer Deus um marionete lá no céu que satisfaça os desejos ridículos dos seres humanos. Vamos lá, para frente. E Isaías a mais se atreve e diz, olha o que Isaías já profetizou lá atrás sobre a predestinação. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Muita gente diz assim, não, eu procurei sim, eu procurei o Senhor em vários lugares. Eu era católica, eu fui lá no Espiritismo, eu queria encontrar Deus. Eu fui lá na Umbanda, eu fui lá naquela religião lá oriental, naquela seita, porque eu estava assim, eu estava procurando Deus. Querido, você não estava procurando Deus, nem eu. Eu estava procurando resolver os meus problemas. Você queria soluções para os seus problemas. Porque se a gente realmente estivesse procurando Deus, não ia procurar num antro de demônios. A gente nem sabia quem era o verdadeiro Deus. A gente batia as cabeças por aí. Tudo que falavam a gente acreditava. Porque a gente queria respostas, a gente queria soluções. Deus não. Entendemos? Uau, vamos mais. 3, crerão em Jesus Cristo somente os que
estão ordenados. Agora aqui, amados, vamos pôr as barbas de molho aqui, em nome de Jesus, vamos pôr a carne, né? Não é todo mundo que vai crer em Jesus. E não é porque não quer. Porque só vai crer quem está ordenado para crer, quem é predestinado para a vida eterna. E vamos lembrar aqui que a predestinação bíblica é para a vida eterna, é a predestinação para ter um encontro com Cristo e ser salvo por Ele. Quer dizer que Deus predestinou que a bispa agora ia tomar água. Eu costumo dizer, Deus tem mais o que fazer, né, irmãos? A predestinação é para o nosso espírito, é para sermos salvos por Jesus. E isso foi Ele quem fez. Vamos lá ler alguns versículos, por favor. Os gentios, quem são gentios? Nós, que não temos sangue israelita em nossas veias. Então diz lá, os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? Quem estava pregando ali era Paulo. Paulo estava pregando alguma coisa de Deus, a experiência dele. E diz que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se. A mesma palavra para quem estava lá assistindo a criação, quando as estrelas da alva cantavam, e regozijavam todos os filhos de... Agora tem filho de Deus entre os gentios, que não são judeus. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha agora, e creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida. Olha, amado, quem estava pregando não era a bispa Solange. Apóstolo Paulo. Aquele dia ele estava fraco. É que o apóstolo Paulo não jejuou aquele dia. Estava ruim. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E quem não creu? Não era para a vida eterna. Deu para entender? Sabe o que as pessoas fazem? Fazem aquele juntamento de gente em estádio. Agora fazem casas de show. E juntam o pessoal. E chamam um monte de gente fazer evangelismo. E não sei o quê. E aí depois faz o tal do apelo. Aí um grupo recebe Jesus. E uma outra turma vai embora. O que normalmente a liderança fala? Isso não foi tão eficaz. Onde que a gente errou? A gente não se consagrou o suficiente. Alguém aqui está em pecado. Não é assim? Não é nada disso. Creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os outros que não creram? Não são para a vida eterna. Ou ainda não é o dia do poder de Deus se manifestar para a salvação naquelas vidas. Entendemos? Quantas vezes antes de você ter um encontro com Cristo, você ouviu falar dele? Isso não significa que você não era um eleito, um predestinado. Isso significa que tem um dia que Deus marcou lá no céu como o dia do poder de Deus se manifestar para a salvação na vida de quem é predestinado. E aquele dia não tem choramingos. Aquele dia não tem, não vou. Aquele dia você vai, você se rende, você chora e você se acaba. É ou não é? Próximo, por favor. João 18:37 diz: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha agora. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E quem que é da mentira? Quem é filho do pai da mentira. Quem é filho do diabo, nunca vai ouvir a voz de Jesus. Você está entendendo? Vamos fazer o seguinte, um exercício. Olha a pessoa que está aí do seu lado. Pergunta para ela, está fazendo sentido? Porque se não tiver, começa a orar por ela agora, para ela abrir o entendimento. Ô, Jesus. Vai, está fazendo sentido? Ou ela está assim com uma cara de... Não estou entendendo nada.
Faz assim para mim, ó. Essa aqui não está entendendo nada. Faz. Esse aqui não está entendendo nada. Eu vou aí, hein? Vou ver se é ovelha. Quem está aí do seu lado está com um balidinho assim. Mé, amém, mé, amém. Ou tá? Tem lobo aí? Muito bem. Vamos para frente então. Próximo. Romanos 8:29. Para quem não sabe, esse versículo e o 30 é o versículo da minha conversão em graça. Que estava naquela cassete. Aquela cassete do apóstolo Miguel Ângelo, que veio parar na minha mão. Que eu ouvi dentro do carro com o bispo lá tomando soro no hospital. Foi aqui, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu. Agora que a revelação está no próprio texto. Aos que. Não é todo mundo. Aos mostra que é um grupo, certo? Aos que de antemão, antes da fundação do mundo, conheceu o quê? O Espírito, porque criou antes da fundação do mundo, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o seu Espírito é predestinado para ser santo e irrepreensível como Jesus. A fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre, não são todos que são irmãos, entre muitos irmãos. Agora, hein? E aos que predestinou, então, aos que de antemão conheceu, aos que predestinou, está entendendo? É o mesmo grupo. A esses também chamou. E aos que chamou, é o mesmo grupo. A esses também justificou, tornou justo, salvou. E aos que justificou, é o mesmo grupo. A esses também glorificou. Começou antes da fundação do mundo, passou por aqui, chamou, salvou e manda para o céu, glorificado. Você é uma extensão de Deus aqui na terra e vai voltar para o céu. Entenderam aos que? Não são todos. Aos que? Muito bem. Próximo. Ponto 4. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora você já sabe, sem medo de ser feliz, que o seu nome está lá. Ok? Vamos lá. Próximo. Apocalipse 21:27 diz, nela, é na Nova Jerusalém, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então, filho do diabo não vai para lá. Nem o que pratica a abominação, filho da perdição, o vaso de ira e mentira, o mentiroso, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então tem gente para ser salvo ainda. Quem vai ser salvo ainda? Aqueles que estiveram no concílio, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. O Senhor vai chamar, justificar e glorificar. Ok? Próximo. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Está falando de um arcanjo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele dia. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, próximo. Lucas 10:20 disse, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Diga glória a Deus, meu nome está lá. Próximo, por favor. O vencedor será assim vestido de vestidura. Ah, mas é o vencedor. E você é o quê? O Senhor já te fez mais que vencedor nele, tá? Será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Lógico,
Lógico. Os irmãos entenderam? Há algum pecado que o Senhor apague o nome do livro da vida? De modo nenhum. E a pessoa viver pecando aqui? Disciplina, correção e açoite, que pode vir até com morte prematura. Mas apagar o nome do livro da vida, não. Próximo. 5. Cristo foi destinado desde antes da fundação do mundo para salvar unicamente os seus filhos, os predestinados. Quer dizer que lá atrás já havia o plano determinado de salvação por Cristo Jesus, porque o homem transgrediria, iria pecar, e Deus já tinha a provisão para esse pecado. Vamos ver? Diz a palavra em 1 de Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha só, a provisão lá atrás já estava determinada, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós quem? A igreja de Cristo, os salvos, os eleitos do Senhor. Tá bem? Então, lá atrás já tinha a provisão do sangue para salvar os eleitos do Senhor. Próximo. Efésios 5:25 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou quem é a igreja? Os salvos. E a si mesmo se entregou Jesus se entregou pela igreja, não se entregou pelo mundo inteiro, se entregou pela igreja, ok? Próximo. Pois certos indivíduos, você não acha que Deus trataria a gente de certos indivíduos, né? Jamais o Senhor fala, os meus eleitos, os meus filhos, filhinhos, amados. Agora vem aqui, agora vem Paulo escrevendo, e diz, vem Judas, desculpe, e diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, quer dizer que há gente condenada já, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Não é filho de Deus, é um filho do diabo que nega Jesus Cristo. Amém? Nega a salvação. Essas pessoas, às vezes, se introduzem no meio do povo de Deus com dissimulação, passando-se por filhos, mas uma hora Deus tira.